Sejam todos bem-vindos. Hoje, vamos remover as camadas da história para olhar para uma versão do Padre Pio que muito poucas pessoas realmente conhecem. Quando pensamos neste grande santo, quase imediatamente imaginamos o frade capuchinho mais velho e barbudo, suas mãos cobertas por meias luvas, seu rosto marcado pelas linhas de uma vida inteira de sofrimento. Pensamos nos estigmas visíveis, aquelas famosas chagas de Cristo que atraíram milhões a San Giovanni Rotondo. Mas existe um mistério mais profundo, um capítulo secreto que veio antes das multidões e das câmeras. Você já se perguntou o que acontece quando Deus toca uma alma com fogo, mas pede a ela que carregue esse fogo em total silêncio? Hoje, estamos explorando o período aterrorizante e belo dos estigmas invisíveis, os 7 longos anos em que o Padre Pio carregou as chagas da crucificação, e, no entanto, nem uma única alma podia vê-las. Antes de percorrermos este caminho sagrado juntos, vamos fazer uma pausa e abrir nossos corações uns aos outros. Se você está carregando um fardo hoje, uma dor que talvez, como a de Pio, seja invisível para o mundo, eu convido você a deixá-la nos comentários abaixo ou simplesmente escrever Amém, para unir seu espírito ao nosso. E enquanto você rola a página, se vir a oração de um irmão ou irmã, por favor, responda com uma palavra de encorajamento. Vamos construir um santuário de compaixão bem aqui, garantindo que ninguém entre nós tenha que caminhar pelo seu vale sozinho. Agora, vamos viajar de volta ao ano de 1911. Ainda não estamos no movimentado mosteiro de San Giovanni Rotondo. Estamos na tranquila e rústica zona rural de Pietrelcina. Padre Pio é jovem, mal chegou aos 20 e poucos anos. Ele é conhecido simplesmente como Frei Pio. Ele é frágil, frequentemente doente, e sua saúde é uma fonte constante de preocupação para sua família e seus superiores. Ele foi enviado para casa, para a fazenda de sua família, porque a vida no mosteiro é fisicamente exigente demais para sua constituição fraca. Mas enquanto seu corpo é fraco, seu espírito está se tornando um campo de batalha para algo extraordinário. É aqui, no silêncio do campo italiano, muitas vezes sob a sombra de um olmo onde ele adorava rezar, que o sobrenatural começou a invadir o mundo natural. Muitas vezes imaginamos os estigmas aparecendo em um único momento dramático, um trovão de intervenção divina que permaneceu para sempre. Mas a verdade revelada em suas cartas particulares ao seu diretor espiritual, Padre Benedetto, é muito mais complexa e muito mais humana. Em uma carta datada de 8 de setembro de 1911, um jovem e trêmulo Padre Pio revela um segredo que guardava para si mesmo. Ele escreve sobre algo que aconteceu no dia anterior. Ele descreve um fenômeno que o aterrorizou. Ele diz que, nas palmas de suas mãos, apareceram pequenas manchas vermelhas. Ele as descreveu como tendo o tamanho de uma moeda, especificamente 1 centésimo, uma pequena moeda italiana daquela época. Imagine a cena. Um jovem frade, sentado em oração, abre os olhos para ver sua carne marcada. Não eram arranhões, eram marcas circulares distintas, e junto com o sinal visual, veio uma sensação que desafiava a explicação médica. Ele descreveu uma dor aguda e intensa, uma queimação que parecia perfurar o centro de suas mãos. E não eram apenas suas mãos. A dor ecoava em seus pés, uma agonia penetrante que tornava o caminhar uma penitência. Mas é aqui que vemos o verdadeiro coração do santo. A maioria de nós, se recebesse um sinal milagroso, poderia sentir uma onda de orgulho, ou talvez um desejo de mostrar aos outros para provar que Deus está conosco. A reação do Padre Pio foi o oposto. Ele foi tomado por um profundo sentimento de vergonha e medo. Ele tinha pavor da publicidade. Ele tinha pavor de ser olhado, de ser tratado como um espetáculo. Ou pior, de ser reverenciado quando se sentia um pobre pecador indigno.
Ele conta ao seu diretor espiritual que, no momento em que viu essas marcas vermelhas, suplicou ao Senhor que as tirasse. Escutem a natureza de sua oração, pois ela contém uma lição para todos nós. Ele não rezou para que a dor parasse. Ele não pediu que o sofrimento fosse retirado. Ele rezou: Senhor, removei as marcas visíveis, mas deixai-me a dor. Ele escreveu: rezei para que o Senhor retirasse os sinais visíveis que eram, para mim, uma fonte de confusão e humilhação indizíveis. Esta é uma oração corajosa e aterrorizante. Ele estava essencialmente dizendo: Senhor, deixai-me sofrer convosco. Deixai-me partilhar da vossa paixão. Mas que isso seja um segredo entre vós e mim. Deixai que o mundo veja um homem normal, enquanto eu queimo com o vosso amor por dentro. E a parte mais incrível desta história é que Deus o atendeu. As manchas vermelhas desapareceram. A pele de suas mãos e pés voltou à sua aparência normal. Para sua mãe, para o médico local, para os moradores de Pietrelcina, Frei Pio parecia qualquer outro jovem padre doente. Mas a dor não foi embora. Na verdade, a dor se intensificou. De 1911 até 1918, 7 longos anos, o Padre Pio viveu com os estigmas invisíveis. Ele se tornou um paradoxo vivo. Ele apertava a mão das pessoas, e elas sentiam uma palma quente e seca, nunca sabendo que o homem que sorria para elas estava experimentando a sensação de um prego sendo cravado em sua carne. Ele caminhava pela cidade, e ninguém sabia que cada passo era uma participação na via sacra. Por que Deus permitiria isso? Por que conceder as chagas, mas escondê-las? Devemos entender que este período foi um tempo de purificação. Deus estava temperando a alma de Pio como aço em uma fornalha. Se as chagas visíveis tivessem aparecido imediatamente e permanentemente em 1911, talvez o jovem frade tivesse sido esmagado pelo peso da atenção. Talvez a igreja ainda não estivesse pronta. Ou talvez, e esta é a possibilidade mais bela, Deus quisesse nos ensinar que os sacrifícios mais profundos são aqueles que ninguém vê. Durante esses anos, a dor não foi constante em sua intensidade. Ela tinha um ritmo. Pio observou que a agonia se tornava mais aguda particularmente em certos dias. As quintas e sextas-feiras, dias que comemoram a paixão e morte de Jesus, eram os mais difíceis. Nestes dias, as chagas invisíveis queimavam com uma ferocidade que muitas vezes o deixava acamado. Ele dizia à sua família que estava apenas se sentindo mal ou sofrendo de suas febres habituais, escondendo a realidade sobrenatural sob o disfarce de uma doença natural. Mas as mãos e os pés eram apenas o começo. Em sua correspondência, especificamente uma carta de 1915, Padre Pio revela um segredo ainda mais profundo e angustiante. Ele confidencia ao Padre Agostino, outro de seus guias espirituais, sobre uma dor que sofria quase uma vez por semana há anos. Ele escreve sobre a coroação de espinhos. Olhamos para as estátuas do Padre Pio e vemos as mãos enluvadas. Raramente pensamos em sua cabeça, mas ele admitiu que experimentava a distinta sensação física de espinhos afiados sendo pressionados em seu crânio. Ele descreveu como uma coroa de fogo apertando ao redor de sua cabeça. Imagine sofrer uma enxaqueca que não é uma enxaqueca. Uma dor que é física, mas tem uma origem espiritual. Ele carregou a dor de cabeça de Cristo. E ele fazia isso enquanto estudava, enquanto escrevia cartas, enquanto rezava com sua família. Ele revela que isso também era um segredo que ele guardava de quase todos. Ele suportou a flagelação, a sensação de ser açoitado, muitas vezes naqueles mesmos dias santos. Suas costas queimavam como se golpeadas por chicotes, mas a pele permanecia intacta. O peso psicológico desse martírio invisível é difícil para nós compreendermos. Sofrer é difícil. Sofrer sozinho é mais difícil, mas sofrer de uma maneira que é fisicamente impossível, mas inegavelmente real, requer uma confiança em Deus que é absoluta.
Ele teve que confiar que não estava enlouquecendo. Ele teve que confiar que essa dor tinha um propósito. Ele frequentemente expressava aos seus diretores que se sentia como um barco perdido em um mar tempestuoso, incerto se estava navegando em direção a Deus ou sendo enganado pelo inimigo. O diabo, notoriamente, o atacava durante esses anos, tentando convencê-lo de que as dores eram delírios ou punições, ou que Deus o havia abandonado. A invisibilidade das chagas tornava esses ataques ainda mais potentes. Se isso é de Deus, sussurrava o inimigo, por que ele esconde? Por que ele te fere no escuro? Mas Padre Pio manteve-se firme na obediência. Ele escrevia tudo aos seus diretores. Ele submetia suas experiências à autoridade da Igreja, mesmo quando ele próprio não as entendia. Essa obediência foi a âncora que o manteve seguro. Os estigmas invisíveis nos ensinam algo profundo sobre a natureza do amor. O verdadeiro amor não busca uma plateia. O verdadeiro amor está disposto a sofrer pelo amado, mesmo que ninguém nunca aplauda, mesmo que ninguém nunca escreva um livro sobre isso. Padre Pio estava salvando almas em 1912, 1913, 1914, não pregando para milhares, mas oferecendo o fogo secreto em suas mãos e os espinhos secretos em sua cabeça. Há um momento nas cartas em que vemos a intimidade dessa troca. Ele fala de Jesus não como uma figura distante, mas como um companheiro presente, que é tanto a causa da dor, quanto o consolador dela. Ele escreve que Jesus às vezes o fazia sentir o peso da cruz em seu ombro, outra chaga invisível. A chaga do ombro, que a tradição diz ter sido a mais dolorosa para Cristo, era um fardo que Pio carregava em silêncio. Isso mudou a maneira como ele andava. Uma leve curvatura que as pessoas atribuíam à fraqueza, mas que na verdade era o peso dos pecados do mundo. Também devemos considerar o desgaste físico. Durante este período, o Padre Pio foi convocado para o exército italiano durante a Primeira Guerra Mundial. Você consegue imaginar? Um místico carregando as chagas invisíveis de Cristo, forçado a usar um uniforme, carregar um rifle e viver nos quartéis. A dor em seus pés deve ter sido excruciante durante os exercícios militares. O tecido grosso do uniforme contra umas costas que pareciam açoitadas deve ter sido uma agonia. No entanto, seus registros militares mostram simplesmente um soldado que era frequentemente dispensado por febres inexplicáveis e bronquite. Os médicos conseguiam detectar a febre, às vezes tão alta que quebrava seus termômetros, mas não conseguiam encontrar a origem. Eles estavam procurando um vírus, mas a origem era o fogo do amor divino. Este período de invisibilidade durou até 1918. Nós sabemos o que aconteceu então. Em 20 de setembro de 1918, a oração foi invertida, em certo sentido. O Senhor decidiu que o tempo do segredo havia acabado. As chagas se abriram, visíveis e sangrando, e não se fechariam novamente por 50 anos. Mas por que a mudança? Por que Deus levantou o véu? Talvez porque o vaso estivesse finalmente pronto. Após 7 anos de têmpera oculta, o Padre Pio havia provado sua fidelidade. Ele havia provado que amava a cruz por causa da cruz, não pela glória que ela poderia trazer. Ele havia carregado o peso no escuro, então agora estava forte o suficiente para carregá-lo na luz. Quando olhamos para a vida do Padre Pio, muitas vezes cobiçamos os milagres. Queremos a capacidade de ler almas, de bilocar, de curar, mas os estigmas invisíveis nos fazem uma pergunta difícil. Nós quereríamos as chagas se ninguém pudesse vê-las? Estaríamos dispostos a carregar a dor do Evangelho se isso não nos trouxesse reconhecimento algum, apenas sofrimento privado? Para muitos de vocês que estão ouvindo, esta história é um espelho. Vocês podem não ter os estigmas, mas têm feridas invisíveis. Você tem dor crônica que os médicos não conseguem diagnosticar ou curar. Você tem a angústia de uma situação familiar sobre a qual não pode contar a ninguém. Você tem o luto de uma perda que o mundo acha que você já deveria ter superado agora. Você está carregando uma cruz
que é invisível para seus vizinhos, seus colegas de trabalho, talvez até para seu cônjuge. A vida do Padre Pio de 1911 a 1918 lhe diz isto: sua dor invisível não é desperdiçada, não é sem sentido. Aos olhos de Deus, o sofrimento que você suporta em silêncio é tão poderoso, tão redentor e tão santo quanto o sofrimento de um mártir em praça pública. Quando você oferece aquela dor de cabeça oculta, aquela ansiedade secreta, aquela dor física a Deus, você está se unindo aos estigmas invisíveis da Igreja. Você está de pé sob o olmo com o jovem Frei Pio. Você está dizendo: Senhor, eu não preciso que o mundo saiba. Só preciso que o Senhor use isso. O Padre Pio disse uma vez: a vida de um cristão não é nada além de uma luta perpétua contra si mesmo. Não há florescimento da alma para a beleza de sua perfeição, exceto ao preço da dor. Ele aprendeu essa verdade não no púlpito, mas nos anos silenciosos, em que suas mãos queimavam com um fogo que apenas Deus podia ver. Vamos tomar coragem em seu silêncio. Vamos perceber que Deus está muitas vezes mais próximo de nós, não quando estamos gritando do topo das montanhas, mas quando estamos sussurrando nosso sim nos vales de sombra. Ao concluirmos esta reflexão, quero que você olhe para suas mãos. Elas podem não ter marcas vermelhas, podem não sangrar, mas foram feitas para o trabalho santo. E às vezes, o trabalho mais santo é simplesmente manter sua fé quando dói. Obrigado por passar este tempo na companhia do Padre Pio. Se esta história tocou seu coração, se deu sentido às suas próprias lutas ocultas, por favor, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvi-la. E lembre-se, você nunca está verdadeiramente sozinho em seu sofrimento. Estamos caminhando nesta estrada juntos, guiados pelos santos que foram antes de nós. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e suas mentes. Até nos encontrarmos novamente, mantenham a fé e continuem caminhando. Deus os abençoe.